A nossa língua surgiu nesta zona, no ocidente da Península Ibérica, no noroeste da Península Ibérica, principalmente ali numa zona que é hoje uma parte da Galiza e uma parte do norte de Portugal. Este mapa aqui já é numa época um pouco mais tardia, já a língua se estava a desenvolver para sul. Mas a verdade é que a certa altura, ali a meio do século XII, a língua ficou dividida em duas entidades. Uma delas, o Reino de Portugal, o novo Reino de Portugal. E aí foi quase como se a língua sofresse uma espécie de experiência científica. O mesmo material linguístico, o mesmo desenvolvimento do latim, a sul da fronteira tornou-se a língua do reino, tornou-se uma língua hoje considerada oficial, ganhou gramáticas, dicionários, manteve-se, claro, a ser falada, manteve-se sempre uma língua de literatura, tornou-se a língua de um reino. A norte da fronteira, embora tivesse sido usada na literatura e nunca tivesse desaparecido mesmo na escrita, aqui e ali ia aparecendo, a verdade é que o seu uso na escrita diminuiu. Não era a língua já de nenhum Estado, digamos assim, mas continuava a ser falada, a ser muito falada. Isto era, claro, isto deu origem, claro, ao atual galego, enquanto no sul tivemos o português. No entanto, estas duas designações designam algo que surgiu da mesma origem. Ora, depois de um renascimento literário no século XIX, o galego acabou também por ser recuperado politicamente e a partir dos anos 80 do século XX tornou-se também língua oficial da Galiza. Em certos aspectos, por exemplo, da toponímia é a única língua oficial da Galiza, em muitos outros é uma das duas línguas oficiais e assim recuperou-se, digamos assim, e tornou-se de facto uma língua também reconhecida pelo Estado, ou pelo menos por uma parte de um Estado. O curioso é que aqui surgiu também nos anos 80 um conflito. Alguns galegos consideram que o galego deve ser considerado, depois destes séculos todos de separação, uma língua separada do português, e esta corrente foi a que ganhou, digamos assim, oficialmente. O governo da Galiza considera que o galego é uma língua separada do português. Enquanto outros, uma minoria, verdade, chamados os reintegracionistas, consideram que o galego ainda hoje, apesar de todos estes séculos de separação, pode, e segundo eles deve, ser considerado uma parte de um sistema maior, que inclui também o português europeu, o português de Portugal, o português do Brasil, portanto, o português europeu, que também é chamado português de Portugal, o português do Brasil e as novas variedades do português que estão a surgir noutros países. Tudo isto são variedades de uma mesma língua que na Galiza é chamada galego e em Portugal e nos outros países é chamada português, mas que mantém uma certa unidade, segundo os reintegracionistas. Esta diferença leva a opções diferentes. Aqueles que defendem um galego que é uma língua própria usam algumas convenções ortográficas, por exemplo, mais semelhantes ao castelhano, como o uso do N, o N com aquele til, que é uma letra diferente. Os reintegracionistas usam uma ortografia muito mais parecida com a ortografia portuguesa. Tem C de cedilha, não usam o N, mas sim o NH, usam o LH, portanto, é uma ortografia que tenta aproximar o galego do português. A relação entre os dois grupos já passou por fases muito tensas, também por fases de aproximação. É difícil, é um pequeno conflito linguístico que, ainda por cima, existe num contexto em que o galego, apesar de agora ser oficial e apesar de ter sido a língua maioritária de longe na Galiza durante estes séculos todos em que o galego não era oficial, a população continuava a falar galego e sempre falou galego e era a língua claramente maioritária. Agora, nestas últimas décadas, agora que a língua é oficial, está a ser cada vez menos usada. As gerações mais novas usam muito menos o galego. E é neste contexto que também existe este conflito, porque no fundo também são estratégias diferentes para tentar dar força ao galego. São duas estratégias legítimas, mas que no fundo dizem uma que o galego é a língua mais próxima que existe do português, mas é uma língua separada, e outra diz que o galego, na verdade, é uma variedade dessa língua que em Portugal se chama português e na Galiza se chama galego. E nós, portugueses, o que é que podemos fazer com isto? Podemos aproveitar a proximidade, porque a verdade é que muitas vezes, sem nós desconfiarmos, existe este conflito relacionado com a nossa língua, mas que prova que o galego está tão próximo do português que nós podemos ler livros galegos, nós podemos ler textos em galego sem grande dificuldade, mesmo que consideremos que a língua é uma língua já separada, não deixa de fazer parte da nossa história, da história da nossa língua, porque a nossa língua e o galego
tem essa mesma origem partilhada no latim que se desenvolveu no noroeste da península.